E é isso aí, pessoal. Espero que cuidem da sua saúde, né? É importante, a gente sabe que a saúde é primordial e realmente essas gripes, essas inflamações, elas são bem chatinhas de tratar, então, né, cuide da sua saúde, vitamina C, enfim, faça as suas prevenções, né? A gente tem também vários vídeos lá com a Selma Colso, né, sobre essa parte de apoio, né, e ajuda na prevenção de doenças para melhorar o sistema imunológico. Então, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos que você vai encontrar. Você pode encontrar os nossos vídeos na @Hathor_Spaco no Instagram e no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Se você está assistindo a gente pelas redes sociais, não esquece de dar aquele joinha, aquele apoio, né, para a gente continuar fazendo esse conteúdo. E se você está gostando, para apoiar o nosso canal também. Dá um like, né, se inscreva e acende o sininho também, não esquece, tá? E é isso aí, gente. E falando de saúde, essa semana, né, na verdade, uma pessoa que, né, já passa por atendimento há algum tempo, ele falou assim: Marta, você pode me explicar o que você faz? Porque eu fico bem, mas eu não entendo o que acontece. Aí eu achei engraçado, né, porque a pessoa realmente confia. Ele não entende do que está acontecendo. Eu falei assim, mas eu sei que funciona, então eu acho muito bom. Mas eu queria entender o que acontece. E aí eu expliquei para ele, num modo bem interessante, que é como eu entendo todo esse processo de cura, né? A gente fala de cura no nível espiritual. Então, quando você primeiro tem um médico, ele vai olhar, por exemplo, se você tem algum problema, alguma disfunção no seu corpo, ele vai olhar para a situação ali, pelo que está apresentando de sintomas, para tentar trabalhar aqueles sintomas no seu corpo. Só que a maior parte das medicinas, hoje em dia, ainda atende, no máximo, até o corpo das questões mentais, mas ainda muito ligado ao corpo físico. Então, as questões mentais ligadas ao corpo físico, as questões emocionais ligadas ao corpo físico, né? Que é onde tem todos os sintomas. Mas, na verdade, quando a gente trabalha de um modo espiritual, a gente vai buscar primeiro lá no corpo espiritual o que está acontecendo, para depois descer para o corpo mental, para o corpo emocional, né, o perispírito, e depois para a nossa matéria. Então, isso a gente chama de corpos espirituais, né? E muitas vezes, alguma coisa, ela começa primeiro no seu corpo espiritual para chegar no seu corpo físico. Então, na verdade, a hora que chegou no seu corpo físico é porque todos os outros corpos, eles já estão deteriorados de uma certa forma. E aí a gente precisa... E aí essas técnicas espirituais, elas acessam esses corpos para poder curar, para poder ajustar, para poder transmutar alguma situação ali acontecendo no seu corpo. Então eu falo que a gente faz um caminho oposto, né? A medicina, ela trabalha na fisicalidade para tentar chegar nos outros corpos. Nós, ali nesse trabalho mais energético, a gente trabalha primeiro nas energias mais sutis para, né, que quando você começa a ter saúde nos outros corpos, basicamente o nosso corpo físico também, em homeostase, ele acaba também entrando em aspecto mais saudável também. Quem trouxe essa ideia, né, ou essa percepção dos corpos, um dos precursores dessa ideia foi o Dr. Carlos Lacerda. Lá no Sul, ele era um médico, então ele começou a perceber que existia mais de um corpo, né? Além do corpo físico, existia necessidade de trabalhar essa questão mais espiritual, né? Os corpos é como se fosse realmente um outro corpo, né? E não é que eu estou trabalhando a minha mente porque eu estou trabalhando o meu cérebro. Muitas vezes as questões emocionais e mentais, se você não trabalha o corpo, né? Então é como se fosse realmente um corpinho ali, além do seu corpo físico. Você pode não ter toda a possibilidade de melhora que você poderia ter se você só está trabalhando o cérebro, por exemplo. Então, eu vou pensar numa questão emocional, eu vou só trabalhar a parte endócrina, a parte hormonal, mas eu não vou trabalhar aquele corpo emocional, daquilo que está sendo criado no corpo emocional. E até porque a gente tem pouca informação
de como todos esses outros corpos funcionam, porque eles não funcionam da mesma forma que o nosso corpo físico. Elas têm conexão, mas o trabalho e a estrutura delas é totalmente diferente. Então, por exemplo, uma coisa que é interessante falar, e aí até a questão para vocês hoje, por exemplo, nosso corpo físico ele se alimenta de água, sais minerais, plantas, né? E aí você vai nutrindo o seu corpo através, né, dessa fisicalidade para você manter o seu corpo saudável, corpo físico. Só que o que você alimenta o seu corpo, por exemplo, emocional? Né? Qual é o alimento que você dá para o seu corpo emocional para ele ficar saudável? E aí fica a pergunta, né? Você não sabe nem de onde está o corpo, imagina onde está a boquinha do corpo para dar comidinha para ele, né? Então, esses outros corpos, eles são alimentados pelas frequências. Então, você não tem como pegar uma colherzinha e falar, olha, positividade para você. E aí abre o corpo, a boquinha do corpo espiritual, do corpo emocional e dá positividade para esse corpo. Assim como o nosso corpo mental, né, e o corpo espiritual ali nesse processo. Então, o desafio humano que eu vejo hoje em dia, primeiro, é a aceitação dessa completude da questão dos corpos energéticos. Porque enquanto a gente só ficar batendo tecla que existe um corpo físico e não dá esse espaço para ter mais estudos sobre os outros corpos, a gente vai ter muita dificuldade em entender melhor e com mais profundidade, né? E o que melhora, né, os nossos outros corpos, né? Deixando isso só numa questão de fé e não numa questão realmente energética espiritual, né? E a entender que matéria e espírito, elas têm conexão, né? Não é uma coisa de fé, né? Então, o desafio todo, nesse caso, é porque a gente pode tratar muito bem o nosso corpo físico, né? Então, eu dou toda a alimentação, faço exercício, durmo bem, né? Só que aí depois, para os outros corpos, por exemplo, eu brigo com todo mundo, eu penso mal de tudo. E aí, como é que eu vou alimentar os outros corpos para ficar de modo saudável? E aí, que cada corpo que se apresenta, como que você pode melhorar essas relações e principalmente a saúde, né, de cada corpo. E o Jorge, né, que ele também já veio aqui uma vez falando sobre os desenhos dos mentores e tal, ele perguntou, né, o que é ascensão. Então, a ascensão basicamente seria quando todos esses corpos já estivessem mais equilibrados e mais ali no ponto de potência, né, de cada corpo, e eu conseguiria acessar de uma forma muito clara e objetiva o meu corpo espiritual, que seria o sexto corpo, né, que aí a gente chega no búdico e no átmico. O corpo búdico é quando você já chega quase perto de um corpo avatar, que ali é onde você já entende tudo, somos um, e o átmico é lá na centelha divina. Então, como eu tenho toda essa questão dos outros corpos, enquanto eu não trabalho, não estruturo e não curo, não reestruturo todas essas situações, é a questão da gente ficar sempre voltando aqui para a Terra para ficar refazendo, porque muitas vezes os nossos corpos eles estão tão destruídos, estão tão machucados, que mesmo que você desencarne, tudo isso vai para o campo espiritual e quando você volta, às vezes volta com o mesmo problema. Então, a Terra também ela é um lugar não só de estudo, né, como muitos espíritas falam, mas também da possibilidade que a gente tem de trazer todos os corpos nessa dimensão aqui e agora, para que a gente possa realmente fazer um alinhamento entre eles e fazer uma cura profunda entre esses corpos, que é os que estão mais problemáticos, né, assim, na visão da humanidade. E aí você usar esse momento que você está aqui para realmente melhorar não só o seu corpo físico,
mas também nas outras instâncias. Então, eu sinto o meu corpo emocional, eu sinto o meu corpo mental, eu sinto o meu corpo espiritual, eu sinto que eu sou uma alma, né? Às vezes eu falo assim, é até difícil a gente falar para quando a gente está aqui, né, no aqui e agora, tá, quando que é o meu emocional falando, quando que é o meu mental falando, porque tá tudo numa coisa só. Então, normalmente a gente pensa assim, isso é minha imaginação. Né? E na verdade nem sempre é. Às vezes é o seu corpo mental falando, às vezes é o corpo emocional falando, às vezes é o seu corpo mais sutil ali, tentando dar alguma informação, né, da fonte para você. E aí, como distinguir, né, todas essas percepções? Então, é um trabalho muito profundo de aprendizado e que aqui a Terra, por conta da gravidade, ela consegue fazer com que tudo fique aglutinado, né? Então, ela vai aglutinando para permitir esse alinhamento e esse processo de cura. Então, quanto mais você puder curar a energia dos seus corpos, quanto mais você puder entender melhor essa relação, né, entre corpo, mente e espírito, você vai tendo a oportunidade de crescer, de desenvolver e de se curar, né, e trabalhar autoconhecimento cada vez mais. Um trabalho que é bem legal, né, que a gente trabalha muito sobre isso, é o Reiki, no Reiki Xamânico Estelar. A gente trabalha muito essa parte, né, do alinhamento dos corpos. Também no trabalho com Biocoding, né, com a Lily Wong, a gente tem um trabalho só de alinhamento de corpo, mente e espírito. Tem vários trabalhos exatamente porque essa necessidade de uma criação de coerência energética que é necessário para que a gente possa dar o próximo passo, né? A Patrícia Hotzman está aqui no Instagram com a gente na live e falou que o Marcelo, que é o esposo dela, está melhorando por conta do Parkinson, né? Então, você vê que é uma doença que, teoricamente, não tem cura, mas que se a gente trabalhando, né, os outros corpos energéticos, pode ser que dê um apoio para que ele possa seguir diferente, que é isso que a gente pede quando a gente trabalha os outros corpos. Então, não quer dizer que você precisa pensar positivo, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, pensa positivo que você se cura. Na verdade, você tem que curar o corpo emocional, o corpo mental, para chegar no corpo físico, né? E aí aquilo vai trabalhando para desmagnetizar o que foi gerado e cocriado, né? E aí você vai ter aí é o que hoje o pessoal chama de milagre, né? Mas eu chamo de desmagnetização, porque quanto mais magnetizado nos nossos outros corpos, mais materializado no nosso corpo físico. Então, quanto mais a gente desmagnetiza isso no nosso corpo, mais a gente materializa no corpo físico, né? Então, também na mesa dos Dragons, a gente faz, né, o atendimento para cada corpo energético e vai trabalhando essa reconstrução, né? Porque há muito tempo que a gente está encarnado, então, às vezes, algumas encarnações a gente vai bem, outras encarnações nem tanto. E aí a gente vai precisando restaurar e reestruturar. E aí não é só uma questão de pensamento positivo, é uma questão realmente energética, né? Que a gente vai precisar pôr energia. E normalmente ou são energias da Terra, ou são energias celestes, né? Energias de dragão. Então vai dependendo, e aí isso faz a alquimia da alma, porque às vezes o corpo precisa de algum tipo de energia que está no campo espiritual. Então pode ser de uma energia de uma planta, de uma erva, de um cristal. Por isso que funciona em outro nível, né? Porque a gente fala assim, mas o cristal vai curar meu corpo físico. O cristal pode estar atuando na consciência do seu corpo espiritual, para depois, né, ver que ele dá um trabalho ali no seu corpo físico. Mas, basicamente, início ali, ele começa primeiro trabalhando na consciência do seu corpo espiritual, para ir descendo assim, devagar, e essa frequência chega até o seu corpo físico. Então, por isso que, às vezes, a energia para alguns funciona mais, ou as pessoas sentem mais do que para outros, né? Mas todo mundo tem um corpo espiritual, todo mundo tem essas frequências, porque todo mundo tem emoção, todo mundo tem pensamento, né? Então, de alguma forma, você tem esses corpos aí para ajudar, para melhorar, para ficar melhor, né? E poder trazer mais equilíbrio para a tua vida.
Em agosto, provavelmente eu vou fazer mais um Dragon Coaching, né? Pra gente trabalhar essa energia de cocriação. E em setembro a gente vai ter também mais um Reiki Xamânico Estelar. Então depois, se você quiser ter interesse, quer participar, manda uma mensaginha pra gente lá no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Também tem um trabalho com o Nazareno Sabino, agora em julho, que é com a iniciação da Ordem de Arcanjo Micael, né? Então, a gente tem o Arcanjo Miguel, que ele é o celeste, né? Trabalha nas redes celestes. E também essa frequência dele em uma oitava mais acima, que são na Ordem dos Micaéis. E na Ordem dos Micaéis, ele vai trabalhar principalmente nessa reestruturação que está acontecendo também no corpo cósmico, né, do universo, e que de alguma forma algumas pessoas também têm esse trabalho espiritual para ser feito aqui na Terra junto com os arcanjos. Então, se você tem essa conexão, se você sente, né, essa necessidade desse trabalho, manda mensagem para a gente que ele vai estar ao vivo. É um curso presencial aqui em São Paulo, tá? Aqui no 11 96767 4841. E aí a gente passa todas as informações do curso, que vai ser dia 28 e 29. Vai ser bem legal. E aí, mandando uma cartinha para todo mundo sobre esse fim de semana, a Dragona Pérola. A Dragona Pérola é a Dragona da Esperança. Então, tá pedindo para vocês trabalharem a fé, a autoconfiança, cessar dúvidas e incertezas, né? E ela vai ajudar você a seguir adiante. Então, se você tá aí com alguma dúvida, algum medo, alguma angústia que tá carregando você, Dragona Pérola tá vindo para te ajudar e trabalhar nesse processo de evolução, né, de crescimento, para que cada vez mais você possa construir melhores caminhos para você, né? Voltando um pouquinho do trabalho da iniciação da Ordem de Micael, então, na verdade, você ganha como se fosse a conexão de uma egrégora, né, de vários seres de luz que trabalham também para essa egrégora, como se fosse uma grande fraternidade de luz. E principalmente para quem tem muito ataque de egrégoras sombrias, tal, sempre sente muito atacado, esse trabalho ajuda a dar uma blindagem, a dar mais segurança para a pessoa, dá mais percepção de proteção, porque às vezes muita gente hoje tem muito medo, né, de todas as energias, das coisas. Então, esse trabalho com a iniciação, ela faz você ter uma conexão muito profunda com esses seres para sentir mesmo proteção, corte de energias negativas, corte de contratos, enfim, tudo que não está ajudando você nesse processo, ele vai estar apoiando você para realmente cortar, né? E aí você recebe o que a gente chama de espada de energia com a pirâmide cósmica para ajudar você a acessar esses níveis mais cósmicos e mais sutis. Né? Quando a gente vai acionando essas energias mais cósmicas e mais sutis, a gente vai percebendo como a gente é um grãozinho de areia, mas também é um grãozinho de areia que, olha, dá trabalho no universo. Eu sou um grãozinho de areia, mas olha esse grãozinho de areia vibrando umas coisas pro universo. Aí eu vou ter que descer um anjo que falou, para de vibrar tanta coisa ruim assim que tá difícil, né? Então, pensa que, olha, por mais que você seja um grãozinho de areia aí no universo, quanto mais positividade você vibra, quanto mais energias positivas, mais projetos positivos, essa energia também vibra para o universo, vibra para o cosmos, né? Então, não é porque nós somos um grãozinho de areia que a gente não tem uma vibração, que a gente não tem uma energia e uma consequência dessa energia que tem a ver com o que chega para todos os seres, né? Que são os seres cósmicos que estão nesse trabalho, né? E então, a gente vai vibrar agora, né? Faz todo sentido Arcanjo Miguel com Dragona Pérola para o seu fim de semana.
Todas as vibrações, então, como a gente estava falando, né, da conexão com os outros corpos, as vibrações tanto de luz, vibrações sonoras, vibrações de palavras. Por isso que na espiritualidade a gente usa, às vezes, luz, a gente usa forma, geometria sagrada, a gente usa essência, porque lembra que o corpo os outros corpos, eles se alimentam de energia, né? Eles não se alimentam mais de coisas físicas, né? Energia física. Então, por mais que um cristal tenha uma fisicalidade, seu corpo espiritual não vai morder a pedrinha, né? Ele vai trazer aquela vibração, a essência daquela energia do cristal para restaurar algo no corpo físico. Então, quando a gente está mandando essas vibrações para vocês, também é para que ajude você a trabalhar, restaurar, curar ou ajudar você nesse processo de limpeza de algo aí que está no seu campo energético, que pode melhorar, que pode ajudar você, né, a dar o próximo passo, a acreditar em você, a ter mais coragem, né, a ter mais consciência. Então, às vezes são pequenas coisas, mas que na metafísica, né, quando a gente faz um pequeno movimento no nosso inconsciente, que é no campo quântico, ele tem uma reverberação muito grande, muito alta. Então, às vezes a gente acha que é pequeno, que é boba, essa coisa, né, de abraçador de árvore e tal. Mas, na verdade, a frequência e a energia, ela não precisa ser algo gigantesco. Ela pode ser algo pequeno no campo físico, mas energético no campo quântico, né? Então, quando a gente solta esse som, é exatamente para que você possa sentir a reverberação dessas vibrações, para que no seu campo energético, aí no seu campo físico, no seu campo emocional, mental, principalmente no espiritual, possa abrir novas coisas para você, curar alguma coisa que precisa, abrir novos caminhos e vários caminhos que podem existir para que você possa trabalhar esses outros corpos, né? Então, lembra que não tem um caminho só, mas o caminho que você achar mais adequado, que se conectar mais a você, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem mais interesse, quer fazer pergunta, entra lá no nosso Instagram, no @hathor_spaco. Lá a gente vai falando sobre várias coisas, tem mais temas, quer perguntar sobre mais coisas, a gente vai estar lá sempre respondendo as perguntas para vocês. E nesse sábado a gente vai ter a meditação com a rede cristalina, que acontece às 15h15, né, 15h15, 15h30, para realmente trazer essa reverberação também para o planeta. Então, tudo que a gente trazer de positivo para a gente, nesse dia a gente também manda para o planeta e aí ajuda na reverberação positiva do planeta também. Então, se você sente que tem esse trabalho, né, de reverberar positivamente para o planeta, manda uma mensagem para a gente para trabalhar junto com a gente, tá bom? Gente, olha, passa tão rapidinho. Fiquem bem, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.